Boa tarde, boa noite, igreja querida. Me suportem um pouco aí na câmera enquanto eu tiro a máscara. Alguém que me ama disse que está muito feio essa máscara parada no meu pescoço aqui. Então, espero que assim estou mais produzido. Deus abençoe a todos. Minha alegria é tão grande de ter sido alimentado pela palavra que eu vou transmitir nessa noite. Tanta gratidão ao Senhor por esse privilégio. Gente, realmente eu não mereço esse privilégio de poder comunicar a palavra de Deus com vocês. Eu fiz o meu melhor, estudei o meu melhor, mas na verdade a palavra do Senhor nos revela que sem Ele, sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Que tal então se nós orássemos agora? Acho que seria tão apropriado pedir que o Senhor estivesse nos dando a sua bênção. Pai querido, é em nome de Jesus, isto quer dizer, por ordem de Jesus, que nós oramos ao Senhor, para humildemente nos colocarmos diante do Senhor e pedirmos para que o Senhor venha e opere nos corações daqueles que ouvem a Tua palavra, a começar de mim. Que o Senhor opere, Senhor Deus, nos dê a sabedoria, nos dê a graça de compreendermos. Ó Pai, nos dê a unção do Teu Espírito Santo que excede todas as coisas humanas e permite que a palavra, como uma preciosa semente, caia nos nossos corações e dê frutos bons que transformem a nossa caminhada e que nos prepare para o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós começamos essa pequena série em vista dos fatos que nos rodeiam, essa crise mundial, e tão interessante quando nós avaliamos a vida do rei Ezequias, nós percebermos que vemos ali naquele homem, aquele grande rei da nação de Judá, rei sobre Jerusalém, como que as suas atitudes, elas espelham o coração de uma pessoa que enfrentou o inesperado, enfrentou as dores de uma crise de uma maneira muito eficiente, de uma maneira que agradou a Deus, e a sua correspondência para com Ezequias foi uma coisa boa. Eu tenho a impressão que esse é um artigo no qual todos estamos interessados. Nós estamos lidando aí com um vírus que pode gerar uma enfermidade potencialmente fatal, completamente despreparados fisicamente. A raça humana não tem uma defesa natural contra esse vírus, e nós vivemos dias de profunda incerteza, de profunda crise, e tendo que enfrentar o inesperado. Na semana passada nós falamos sobre o choque que as notícias trouxeram sobre Ezequias, quando ele soube da sua doença fatal. E eu gostaria de trazer hoje para os irmãos um vislumbre da esperança que Deus colocou no coração de Ezequias, e que eu creio será assim algo muito bom para que nós estejamos olhando a nossa própria vida e, pela avaliação do Espírito de Deus, onde quer que encontremos alguma deficiência que não nos permita ser assim abençoado como Ezequias o foi, que nós possamos nos achegar à infalível graça do Senhor Jesus, que opera em nós todas as bênçãos. Eu creio que o reagir corretamente diante do inesperado, o lidar bem com uma crise, não é um fato isolado. O que eu quero dizer é que a atitude de quem é liberto, ela revela uma mudança interior. Isto que eu pretendo compartilhar com vocês, de maneira nenhuma será assim como que uma receitinha. Olha, você faça um pouco disso, você faça um pouco daquilo, e você misture bem e leve ao forno, e então você vai ter o resultado esperado. A coisa não é tão básica assim, não é tão simples assim. Nós vemos que é necessário que nós nos vejamos diante do espelho da bondade de Deus para conosco, e a sua bondade nos leva ao arrependimento de coisas que temos feito, de pessoas que temos sido e que estão em desacordo com a sua vontade.
Uma pessoa que está em desacordo com a vontade de Deus, por mais que sejam os ingredientes para levá-lo a reagir corretamente, ele pode até reagir corretamente diante de uma certa crise, mas as coisas não mudam de uma forma eficiente. Toda e qualquer paz obtida nessas bases é uma falsa paz, e diante de nós teremos em pouco tempo, uns menos, outros mais tempo, que enfrentar a realidade de estarmos na presença do justo juiz. E esse é o grande papel da palavra de Deus, é nos preparar para o encontro com o nosso Deus. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês de situações onde a pessoa experimentou a bênção, mas nada mudou. Esse é o exemplo, por exemplo, de um rei chamado Jeroboão. Nossos irmãos que estão aí atentos à palavra do Senhor sabem que ele foi um dos piores reis da nação do norte, da nação de Israel, cuja capital era Samaria. E em todos os reis, que foram todos maus, ao longo de um período de 200 anos mais, nós vemos uma referência, e eles foram maus porque andaram no caminho de Jeroboão. Bem, no início da vida de Jeroboão, ele estava trocando os pés pelas mãos de uma forma tão horrorosa, ele estava tentando, por pura insegurança interior, dissuadir o povo de ir buscar o Senhor. Naquela dispensação, isso significaria ir à casa do Senhor lá em Jerusalém. Ele estava procurando para se assegurar do seu poder, que tinha vindo de Deus. Ele não precisava fazer o que ele fez. E o que ele fez? Ele criou 2 ídolos e ele induziu o povo a crer que aqueles ídolos que haviam sido as fontes das bênçãos que o povo gozava. Ou seja, ele desencaminhou o povo de Deus. Esse é o lado ruim dele, e eu acho que só tem lado ruim, mas a questão a qual eu quero me referir, que reflete que um coração precisa ser mudado mais profundamente do que simplesmente receber bênçãos de Deus, foi aquela vez em que Jeroboão se encontrava ali queimando incenso num altar alternativo, que não tinha nada a ver, um ato de pura idolatria, e ele foi repreendido por um certo profeta, e ele estendeu a mão para ferir, e num instante a sua mão se secou, e eu imagino com muita dor, e ele gritou, e ele clamou por misericórdia, e aquilo tocou o coração de Deus, e o profeta deu uma palavra, e a mão dele ficou boa. Tudo continua igual na vida de Jeroboão, nada mudou. Nada mudou. Nós vemos, por exemplo, um exemplo positivo, ao contrário, sabemos bem a vida de Davi, esse rapazinho que, na época era um rapazinho, um pastorzinho de ovelhas do seu pai, e ele foi aquele que se apresentou para lutar contra o grande gigante Golias, e lutou e venceu, nós conhecemos bem a história, mas diante da oposição que apareceu contra essa iniciativa dele de lutar contra o gigante, pelo próprio rei, ele disse: olha, eu tenho estado no campo, eu não sou de fato um homem de guerra, mas eu conheci o que é estar de cara a cara com um leão, de cara a cara com um urso, e Deus me deu a vitória, e eu vou vencer esse homem, pelo poder de Deus. Percebem a diferença de um coração transformado para um coração não transformado, do coração de Davi para o coração de Jeroboão? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês, é um exemplo bem conhecido, aquela história. O pastor Casella acha que é parábola, e eu não acho que é uma parábola, acho que é um fato real, e nós vamos saber na eternidade a história do rico do Lázaro, ou parábola do rico do Lázaro, como diria o pastor Casella, não é? Então, nós vemos ali no clamor daquele rico, em grande agonia, naquela chama, e é negado a ele a possibilidade de ter qualquer benefício do lado bom do lugar dos mortos, e ele roga que seja enviado um mensageiro que vá e que fale, e que mande Lázaro, que fale aos seus 5 irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento para onde ele foi por falta de fé. E a resposta para ele foi esta: eles têm a palavra de Deus, eles têm Moisés e o profeta. Ele responde: não, pai Abraão, é o nome ali usado no contexto hebraico
para o nosso Deus, e não, Senhor, mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles hão de se arrepender. E a resposta foi: se eles não ouvem a palavra de Deus, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É um fato tão presente no nosso dia a dia, na nossa clínica, na nossa missão do Bom Samaritano, o número de pessoas que são beneficiadas, que recebem da mão de Deus, não da nossa mão, assim, livramentos tremendos, mas tudo continua igual. A pessoa tão somente experimenta aquela amostra de bondade, mas diz não no seu coração para o chamado ao arrependimento. Como você sabe que ela diz não no coração? Porque essa é a evidência que a palavra do Senhor nos dá. Ele diz que a sua bondade nos é dada com essa finalidade de nos levar ao arrependimento. Atos de bondade do Senhor, e o único que se pode interpor entre Deus e o arrependimento é o próprio homem, rejeitando: não vou me arrepender, quero continuar a vida como está, eu amo mais as trevas do que a luz. Amados, essa semana estava conversando com o nosso pastor querido aqui da Igreja Mãe, da Wayside. Ele me lembrou de uma passagem lá de Apocalipse 16, tremendo: no fechar-se das cortinas do tempo, quando tudo estiver ruindo, o fim se aproximando, a volta iminente de Jesus, e nós vemos esta cena em que essa grande voz, a voz de Deus dizia a 7 anjos: ide, derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E a palavra em Apocalipse 16, de 1 a 21, é um capítulo inteiro, não poderei lê-lo para poder entrar no nosso assunto de hoje. Então, a cada derramar de cada taça, nós vemos uma tragédia na natureza, algo tremendo, um detrimento tão grave, aquilo que os homens conheciam como seu bem-estar, como sendo seu conforto, e as coisas seguem. Primeiro o anjo derramou a primeira taça sobre a terra, outro sobre o mar, sobre os rios e fontes de água, e nós vemos que o quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, como que uma subida da temperatura do planeta, um negócio descomunal. E vejam como foi a resposta dos homens: e os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vejam só, Deus está lidando no estágio mais extremo da forma dele se aproximar do ser humano. Ele mostra a sua bondade, ele insiste, ele fala, ele adverte, ele cessa as bênçãos, e chega uma hora que, como bom pai, ele usa da vara da correção. E as pessoas que passaram por todos os estágios, mas que não deram a mínima atenção para o nosso Deus, elas estão reagindo exatamente assim. Diante da crise, não existe um elemento, não existe um olhar para a situação que as possa levar a agir de acordo com aquilo que Deus gostaria que elas agissem, de forma a livrá-las da crise. E diz dessa maneira, que ao ser abrasados por esse calor intenso, eles não se arrependeram, que era o intento do Senhor, e não deram glória ao Senhor. E vejam só, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Deus fará vir uma dor extrema sobre cada habitante do planeta naquela época, ou pelo menos aqueles que têm a sua aliança com o anticristo. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, que eles fizeram? Se arrependeram? Não, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o 6º anjo foi em frente à palavra do Senhor, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houverá
nunca houvera, desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte e tão grande, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para dar o cálice do vinho do furor da sua ira, e todas as ilhas fugiram, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Amados, eu tenho, meditando nesse trecho, estado assim, sob essa forte impressão, que eu estarei fazendo para os irmãos o pior dos trabalhos que eu poderia fazer como pastor, como pregador da palavra, se eu viesse com uma receita plástica ou com uma receita de ingredientes sobre pequenos passos que você pode dar, porque afinal você é poderoso, você tem uma vontade muito forte, você pode controlar os fatores ao teu redor, então você junte isto com aquilo, com aquilo, com aquilo outro, e tudo dará certo, e você estará reagindo da forma como Deus espera que você reaja diante das crises e do inesperado. Isto seria uma grande mentira. Eu preciso contar para vocês o que diz a palavra do Senhor. Eu preciso das orações todas que eu tenha feito, e muitos outros eu imagino tenham orado por esse momento. Eu preciso que a unção do Senhor produza no nosso coração uma visão como Ele é bom, e que isso nos leve a nos arrependermos diante do Senhor. Isso é só a exposição da palavra que pode nos dar ingredientes, cortando um pedacinho de versículo aqui, um pedacinho ali, e fazendo um tempo de uma grande salada regada à filosofia humana. Isso não nos ajuda. Nós precisamos vencer, eu preciso vencer qualquer traço de covardia natural que não é infrequente em mim, e de anunciar a palavra contra maus prognósticos, porque o Senhor nos disse, lá numa das cartas ao seu servo Timóteo, dizendo assim: haverão tempos em que os homens não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, eles buscarão mestres que falem de acordo com as suas próprias preferências e concupiscências. Eles terão como que coceira no ouvido: oh, esse cara está falando demais, esse cara está falando de menos, a palavra de Deus, tenho náusea de ouvir isto. É uma coisa muito difícil para pessoas como eu, como imagino muitos de vocês, que gostamos, apreciamos muito o sermos aprovados, o recebermos uma palavra de apreço, ou recebermos, enfim, nos sentirmos bem aceito e tudo mais. Mas ai de mim, se eu olhar para vocês como uma grupo, uma coletividade que me dará aquilo que me satisfará o coração, e isso é tudo. Não, eu preciso tocar essa trombeta da palavra do Senhor. Eu quero pousar o meu paraquedas na história de Ezequias, e vocês vão ouvir a história desse homem. Ezequias, ele não se tornou tão famoso nos meios evangélicos quanto o rei Davi, devido a várias razões. Eu creio que Davi realmente é tão peculiar, o encanto da vida desse que a palavra chama de o meu amado, é tão lindo. Ele toca, ele tange as cordas mais lindas das nossas emoções no coração, e Davi, ele é sem dúvida o grande herói meu e de tantos outros. Mas Ezequias, na realidade, ele foi um rei que, isso não é uma disputa, mas ele foi um rei melhor do que o rei Davi. Ele foi um rei mais estável, ele foi um rei mais sóbrio, ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. Eu vou ler para vocês os trechos da palavra, isso está espalhado em 11 capítulos da palavra de Deus. Vai ser impossível lê-los todos, vai ser impossível eu compartilhar textos grandes com vocês, mas alguns eu tenho que fazer. Sobre Ezequias, a palavra do Senhor diz que quando ele começou a reinar, tendo sido filho de um pai horroroso, um rei horrível, que só tinha coisas ruins
ele só tinha coisas ruins a aprender do seu pai, mas Deus liberta, Deus quebra maldições desse tipo. A maldição não passa para a geração seguinte, se o Senhor encontra um coração num homem que deseja fazer a sua vontade, e esse era Ezequias. A palavra diz sobre ele: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele confiou no Senhor, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor foi com ele. Nós vimos na história um contraste entre o que se passava no reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, e no reino do norte, as 10 tribos do norte, rei Oséias, mais ou menos contemporâneos de Ezequias, cuja capital era Samaria. Em pouco tempo, em 3 anos de reinado de Ezequias, veio esse poderoso inimigo, os assírios, e levaram embora cativos para sempre o reino do norte. Desapareceu, e a palavra diz assim: isso aconteceu porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas violaram o seu pacto, nada ouvindo, nem fazendo de tudo quanto o Senhor havia ordenado. Percebem o contraste? A um o Senhor abençoa tremendamente, porque ele aderiu ao Senhor, disse: Senhor, eu quero viver na sua graça, quero fazer a sua vontade, quero caminhar pedindo sua força para fazer aquilo que a graça que eu recebi até esse ponto ainda não me capacita a fazer, e assim por diante. Ele vai vivendo, ele tropeça aqui, ele cai, ele, como Ezequias, como eu e você, tropeça em muitas coisas, mas sempre apegado ao Senhor. E outros que simplesmente jogavam seus pecados por trás dos seus ombros, e isso é coisa assim mesmo, eu supero isso, um dia isto vai melhorar na minha vida por conta dos meus esforços ou dos cursos que eu possa vir a fazer. As coisas não são assim, isto é engano, e Israel padeceu desse engano, a tribo do norte, e esta nação serve de bom exemplo para todos nós ainda hoje. Bem, nós vemos ainda na história do rei Ezequias, nós vemos que veio contra ele este poderoso rei, 10 anos depois que foi atacado o reino do norte, veio contra ele o mesmo reino, agora com outro soberano, chamado Senaqueribe, e ele então chega e ele busca intimidar ao rei Ezequias. O que ele fez ao longo desses 10 anos? Vou contar para vocês. Uma das reformas mais maravilhosas que alguém poderia fazer. Hoje, lendo a história da reforma, da restauração que Ezequias fez, como ele conduziu o povo a buscar a Deus, como ele não teve qualquer tipo de apego às suas tradições familiares, estava errado diante do Senhor, então meu pai estava errado e não o Senhor, e ele fazia aquilo que tinha que ser refeito sem nenhum temor, porque Deus andava com ele e Deus lhe dava coragem. A palavra nos diz em 2 Timóteo 1,7, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem, amor e moderação. Em qualquer momento de covardia, como eu estava confessando a vocês de público, que venha se instalar no meu coração ou no seu coração, nós sabemos, isto não é um sentimento dado por Deus. Senhor, me perdoa, me faça ousado, me faça corajoso para fazer aquilo que o Senhor deseja. Enfim, ele reformou a nação, ele reformou, e não só isso, havia alguns restos de povo da nação do norte que restaram, um fim de gente que ficou por lá. Ele chamou com tanto amor: venham, vamos restabelecer o culto ao nosso Deus, vamos celebrar a Páscoa ao nosso Deus em Jerusalém, e venham, voltai para o Senhor, ele diz, para que ele se volte para o restante de vós, e não endureçais agora a sua cerviz, vinde, servi ao vosso Deus, porque se voltardes para o Senhor, os vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos assírios que os levaram cativos, e eles tornarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se voltardes para ele. Sabe qual foi a resposta? Zombavam dele.
zombavam dos seus mensageiros, riam-se e zombavam deles. Porém, alguns se humilharam, alguns voltaram, alguns experimentaram da bênção que Deus tinha para todos. Alguns receberam aquilo que Deus havia destinado para todos, para todos. A reforma foi muito grande, muito extensa, ela ocupa a maior parte, ou é a parte que ocupa o maior segmento da vida de Ezequias. E aí nós vemos aquilo que ocorreu ao final desses 10 anos, coisa a qual eu já me referi. Provação. Não existe alguém que ande sem provação. A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, que todo aquele que deseja andar piamente, com pureza, servindo o Senhor de coração, amando-o e servindo no reino de Deus, todo aquele, padecerão perseguições. E aí, esta realidade aconteceu sobre Ezequias 2 vezes, eu ia dizer 2 grandes vezes, porque eu imagino que no seu dia a dia ele tinha suas dificuldades, como eu e você temos, mas como que o Senhor registra na sua palavra 2 tremendas ocasiões, para que nós saibamos que Ele, nosso Deus, Ele é poderoso para ajudar o fraco, o pobre, o necessitado, fazendo coisas grandes ou pequenas, porque para Ele não existe coisas grandes ou coisas pequenas. Deixa eu contar para vocês um breve, simples testemunho. Semana fui ao Home Depot com o pastor Jonas, e eu precisava comprar uma pequena passadeira. Tem um buraco no chão lá de casa, que foi devidamente consertado por um excelente profissional, mas ficou assim meio esteticamente ruim para o olho, então precisava de uma passadeira, e nós fomos fazer algumas comprinhas de alguns artigos ali, e tinha uma única passadeira que se serviria para aquela questão, e eu peguei, enrolamos, e chegou na hora de pagar, a moça parou nessa passadeira, e eu olhava por cima, olhava por baixo, não achava uma saída para que nós pudéssemos pagar e ir embora, e ela chamou o gerente. Eu não sabia o que estava acontecendo, pastor Jonas, muito menos, e aí o gerente veio e falou para a gente o que estava acontecendo. Diz assim: hoje é seu aniversário? Eu falei: não, meu aniversário é 1º de abril. Ele deu uma risadinha e falou assim: pois bem, você hoje está levando um presente da loja. Um presente que era $6, 7, 8, alguma coisa muito de pequeno valor, mas você está levando de presente. Porque o que acontece é que esse artigo já saiu do nosso inventário, não está mais no computador, e não há como nós cobrarmos. Ele ficou lá solto na prateleira e você pegou. E eu saí, e depois contando para Débora e para as crianças, tão cheio de gozo assim, que coisa tão delicada do Senhor, como que Ele nos dá presentinhos pequenos, e que simbolizam a sua glória, porque para Deus não existe coisa grande e coisa pequena, para Ele não há impossíveis. Ele faz, não que estivesse morrendo de desespero para ter um tapetinho, é inclusive uma coisa dispensável, mas como Deus se inclina, como Ele é bondoso, como Ele é querido, e como é da sua satisfação nos tomar pela nossa mão e nos conduzir nesta vida. Então nós vemos essa bondade do Senhor, e depois de toda essa fidelidade, este tremendo ataque por parte de Senaqueribe, um enorme exército. Nós ilustramos dessa maneira, como se fosse o exército americano contra o exército de um pequeno país do terceiro mundo, porque as proporções eram exatamente assim, Senaqueribe, com seu poderoso exército, estava bem próximo, e ele manda esse povo que vai e que cerque Jerusalém, e ali o povo trancado dentro das muralhas, alguns em cima do muro, eles ouvem então as maiores expressões de blasfêmia e de insulto que um ser humano poderia levantar contra o poderoso Deus de Israel, a quem Ezequias havia pregado ao povo que devessem crer. Creiam no Senhor, Ele vai nos livrar, vai nos livrar. E Satanás tomou esse homem, Rabsaque, o nome de um dos seus grandes, um dos grandes do rei da Síria, e o insulto foi muito grande, e ele, muito grande, mais do que eu teria tempo para falar para vocês. E nós vemos ali um rei tão triste, tão do coração compungido, os seus
ministros, seus servos que ouviram aquilo, vieram ter com ele com as roupas rasgadas, em grande humilhação. Ele ouve, rasga suas roupas também. Ele chama o servo do Senhor, o profeta Isaías, diz: o que vai acontecer? E Deus manda esperança. Por isso que é necessário a gente ver toda a palavra do Senhor. Deus dá uma palavra de esperança. Ele diz assim, ele não sabe o que está falando. Esse homem ele não percebe que a grandeza dele veio da minha mão. Ele não percebe que as vitórias que ele teve sobre tantos outros povos e destruição de todas as coisas, eu dei na mão dele. Ele não percebe. Ele não percebe com quem ele está se metendo. Isso numa linguagem bem prosaica seria assim, teria dito dessa maneira o nosso Deus. E assim foi. E Deus começa a mandar certos problemas. Quando Rabsaque volta para falar com o rei da Síria, ele o encontra em problemas. Ele estava 50, 70 quilômetros máximo ao sul de Jerusalém, e ele chega e encontra o rei envolvido num conflito, com a notícia de que um outro país, a Etiópia, estava se preparando para lutar contra ele. A situação não estava boa, e ainda assim, enquanto empunhava a espada para tentar se livrar dos problemas, dizia: olha, volta lá, Rabsaque, e diz para Ezequias que ele não se tenha por otimista, porque nós vamos, e solta uma porção de ofensa novamente. Rabsaque volta e ofende, leva isso num rolo, numa carta, e Ezequias toma em suas mãos e vai na presença do Senhor, e ora e chora diante do Senhor, apenas para ouvir a confirmação daquilo que Deus iria fazer naquela mesma noite. Imaginem a cena: Jerusalém, uma pequena cidade murada, e ao redor multidões. Nós sabemos o número que era de soldados, mas 185 mil soldados, homens, moços, fortes, preparados para a guerra, armados até os dentes. Um anjo do Senhor os feriu naquela noite. Todo esse número de pessoas morreram, e ao despertarem pela manhã, eles fugiram, e o rei envergonhado, o rei Senaqueribe envergonhado, volta para sua terra, onde não muito tempo depois, pelo que nós entendemos da descrição da palavra de Deus, ele é então assassinado pelos seus próprios filhos. Ele foi derrotado de uma forma grandiosa pelo poder do nosso Deus. Tremendo como Deus, ele trabalha dessa maneira. Ele ouve a oração dos seus servos, ele ouve a oração daquele que o busca. E eu não posso enfatizar mais nesse ponto com relação ao passado. Eu tenho que enfatizar esses mesmos pontos naquilo que se seguirá agora. Vejam só o que aconteceu. Após isto, muitos trouxeram presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Isto era aparentemente uma prática não incomum no mundo primitivo. É como assim: eu vou fazer as minhas alianças com um rei que se demonstrou muito poderoso. O povo, embora os meios de comunicação não eram tão eficientes como hoje o povo sabia, as nações ao redor tinham uma ideia do que estava se passando por ali. E ao saberem da derrota fragorosa do exército do rei assírio, e a sua volta para a sua nação, e eles olham para Ezequias, e o que é que o homem tende a fazer? Dar glória ao homem, não é? Então vamos estabelecer uma boa relação com Ezequias, porque ele é um camarada poderoso. Ele deu um coro no time do rei da Síria, que ele possa ver através dos nossos atos que nós somos aliados com ele. E isso era uma coisa, igual eu disse para vocês, relativamente comum naqueles tempos antigos. E ele recebe presentes, e trazem presentes a Jerusalém. E mais tarde nós vamos ver no inventário final da história das posses,
que Ezequias possuía, como que ele se tornou um rei extremamente próspero, porque aparentemente essas dádivas, esses favores, eles continuaram durante algum tempo. Pois bem, foi precisamente nesse ponto, quando ele está gozando de um grande prestígio, quando ele está gozando de muito carinho por parte do seu próprio povo, muita admiração por parte dos seus vizinhos, essa é a posição que todo ser humano gostaria de estar nela, não é verdade? Nós vemos que naquela situação ele começou a adoecer. Nós não temos uma ideia de quanto tempo ele foi adoecendo. Nós temos ideia, sim, pelo verbo usado em 2 Crônicas 32, 24, que adoecendo, isto é, dá uma ideia de algo progressivo, e ele chegou até próximo da morte. Os irmãos lembram bem disso na vez passada, quando nós falamos sobre ele. Ele estava a ponto de morrer. E eu vou contar para vocês outra vez aquela passagem. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente até a morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele. Oh, que bom, o profeta veio. Esse profeta só me dá boas notícias. Nesse dia não tinha boas notícias. Assim diz o Senhor, disse Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E nós lemos, insistimos nesse ponto, como que do coração de um homem que ama a Deus, como que flui a atitude apropriada no momento da crise para enfrentar o inesperado. Ele clama a Deus, ele vira, ele ignora qualquer pessoa que esteja ao seu redor e ele se humilha diante do Senhor, ele vira para a parede, ele ora e pede para Deus o impossível. E ele pede, ele coloca: Senhor, eu tenho andado em integridade, e andava mesmo em integridade diante do Senhor, e nós vamos ver evidências disso ainda hoje, creio, de que ele estava dizendo: Senhor, eu não tenho outro objetivo, eu quero viver para agradar o Senhor. Sempre foi assim, hoje é assim, e no futuro será o Senhor. E ele clama para que Deus o cure. E nós sabemos o fim da história: Deus o curou. Nós sabemos a história de como Deus usou aquele meio através do profeta Isaías. Ele soube disso, de passar naquela lesão, aquela úlcera maligna, mortal que ele tinha, e passar ali uma pasta feita de figos, e eu já vou falar a respeito disso e a sua aplicação. Antes que eu possa falar sobre isto, eu resolvi entrar num texto que está em Isaías 38, de 9 a 14, que nos relata como Ezequias descreveu os seus terrores e a sua angústia. Isso é, vejam a sequência: depois que ele piorou tanto, que chegou a ponto de estar quase morto, ele ouviu a notícia dada pelo profeta de que ele iria morrer. Ele se humilha diante do Senhor, ele clama ao Senhor, ele recebe uma promessa de que ele seria livre. Já vamos falar mais sobre ela um pouquinho daqui a pouco. E ele está ali, e ele é liberto. Ele é liberto daquela causa de morte iminente da qual ele estava sofrendo. Mas antes de ser liberto, nós vimos que ele orou. Eu não sei se ele orou, conforme eu vou contar para vocês, só naquela hora que ele virou para a parede, ou se ele vinha orando. A ideia é que isso tenha acontecido à medida que aquilo foi piorando, à medida que os sintomas, o sofrimento foram crescendo, ele foi orando desta maneira. E eu queria trazer isto para os irmãos e descrever pelos lábios de Ezequias, pelo escrito de Ezequias, aquilo que, depois de ter estado doente e de ter convalescido da sua enfermidade, aquilo que ele escreveu sobre o que havia se passado com ele. Vocês entenderam bem? Tenho a impressão que sim, não é? Doente a ponto de morrer, mas já orando ao Senhor, clamando ao Senhor, clama ao Senhor, Deus o livra, e agora, já livre, já sarado, um belo dia ele toma a sua pluma, a sua pena, e ele começa a escrever: isso foi o que se passou comigo, foi assim que eu orei. Vejam só, vou ler para vocês de 9 a 14, o escrito de Ezequias, rei de Judá. Eu disse: na tranquilidade dos meus dias, hei de entrar nas portas do Seol. Estou privado do resto dos meus anos.
Já vou entender por que eu pus o lenço aqui. Na tranquilidade dos meus dias, Ezequias teria aqui uma idade ao redor de 39 a 40 anos. Essa expressão quer dizer, no viço, na fortaleza da minha vida, e provavelmente também incluía esse pensamento, ainda sem herdeiro para o trono. Ele não tinha um filho que pudesse herdar o trono naquela altura. Eu vou morrer. Eu hei de entrar pelas portas do lugar dos mortos, o Seol. Ficarei privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Ele começa a falar das tristezas. Por que um homem teme a morte? Por que Ezequias tinha medo da morte? Ele não tinha claramente medo da morte com relação ao seu destino final. Isso ele tinha bem assegurado em seu coração, eu creio que eu posso dizer isto. Mas os fatores locais que fazem um homem tremer, que fazem um homem justo temer e tremer, e ter pena de que ele vá morrer, eles são tão bem descritos na oração de Ezequias. Ele diz, primeira coisa, eu já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Isso quer dizer, eu já não vou louvá-lo no seu templo. Eu não vou me juntar. Tão bom estar com o povo de Deus. Eu não vou mais me alegrar na sua palavra. Eu não vou mais ver a sua beleza, o seu poder, a sua glória. Eu não vou mais me alegrar com as suas obras da criação, olhar a natureza que o Senhor fez. Tudo isso vai passar. Eu não mais vou ter o gozo de poder servi-lo. E ele era um rei que tinha muitos atos de misericórdia, a palavra nos diz isto. Eu não mais vou passar por aquela experiência tão comum em que eu provo do teu amor quando eu confesso ao Senhor os meus pecados e gozo do teu perdão. Que grande tristeza! Eu não vou poder mais ver ao Senhor nessa terra, aquilo que tem de melhor das tuas expressões aqui para conosco, homens viventes. Eu jamais verei o homem com os moradores do mundo, já não vou vê-los. Ele considerava viver um privilégio. E ele diz, eu não vou mais poder me alegrar com a companhia da minha família e daqueles fiéis companheiros, aqueles ilustres em quem está todo o meu prazer, os servos do Senhor, como diz o Salmo 16:3. Eu não vou mais poder participar nas atividades festivas e alegres, as celebrações, as comidas e as outras expressões de alegria. Tudo vai passar. É tão bom viver. Ou seja, louvou a Deus porque a vida é tão boa, porque o Senhor nos tem dado tantas alegrias. Eu louvo muito pouco a Deus por isso, que não é simplesmente por contar o que eu sou por dentro, mas com vergonha e arrependimento. Eu quero ser um homem que valorize mais as coisas. Valorize mais, de tempo em tempo o Senhor nos toca, de vez em quando Ele nos mostra algum aspecto da vida que nos alerta para esse fato, mas que o Senhor possa me ouvir e ouvir o teu coração. Se você tem levado a tua vida de compromisso em compromisso e não tem avaliado e apreciado o que está entre o sorriso da esposa querida, a bondade do Senhor através dela, dos filhos, que triste, no dia 10 de agosto, minha mãezinha, Aurora, teria feito 92 anos. E por alguma razão eu estava folheando algumas páginas do meu pensamento e eu lembrei de uma cançãozinha que acho que as minhas irmãs cantavam também. Eu cantarolava pensando na minha mãe, cujo nome era Aurora. Ela é baseada numa poesia de Casimiro de Abreu, grande escritor brasileiro, e que se chama Meus 8 Anos. E ela diz assim, que saudade eu tenho da Aurora da minha vida. E eu pensando naquilo, eu chorei, eu falei, Senhor, como o Senhor tem dado, como eram bons aqueles tempos, como eram bons, se eu pudesse voltar e vivê-los mais plenamente, se eu pudesse viver de uma forma mais intensa o carinho, se eu pudesse, eu teria feito melhor, teria feito melhor uso daquilo que não é para sempre que eu vou ter. Existe um conto de um homem chamado Rip Van Winkle. A história é o homem que dormiu 20 anos.
Existe uma estátua desse homem em Irvington, no estado de Nova York. É uma lenda, não é? Mas conta de um homem que era casado com uma mulher muito chata e que vivia perturbando a vida dele, porque ele gostava de passar muito tempo na taverna e tomando umas e outras. E um dia ele sobe numa montanha e ele vai, e eu preciso encurtar a história, e lá ele dorme 20 anos seguidos. Pegou num sono e quando volta, tudo mudou. Tudo mudou, já não era mais o rei da Inglaterra que mandava os Estados Unidos, já era o presidente George Washington, a sua casa destruída, os seus amigos morreram. Ele voltou como quem pousa a sua nave num planeta totalmente estranho. Tudo passou, tudo passou. Não nos tornemos estranhos ao nosso meio. Olha para os amigos queridos que Deus tem dado. Vamos valorizá-los mais, vamos procurar nos relacionar sem tanto egoísmo, porque esse homem lamentou que o seu tempo estava se esvaindo e ele já não teria mais essas oportunidades. Seja qual for a idade que nós teremos quando partirmos desse mundo, não desperdicemos as coisas boas que o Senhor nos tem dado. A alegria de participarmos da comunhão com o Senhor, junto com os irmãos, a alegria que a própria vida nos dá de convivermos com as pessoas queridas. Não façam isso. Ele segue orando: a minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim. O meu corpo, ele diz, a interpretação, ele foi como que desmontado. Ele parece uma tenda de pastor, que era fácil, uma tenda de lona, era fácil de ser desmontada, enrolada e transferida de um lugar para outro. Eu me sinto assim, não como um palácio onde ele vivia como rei, uma frágil tenda, completamente frágil, que se tira daqui e põe em outro lugar. E ele, Deus, ele me corta do tear. Deus que estava tecendo a minha vida, fio por fio, no seu tear, fio por fio, de repente é como se a minha vida fosse já um pano que estava lá se desenvolvendo, e de repente Deus olha para a situação e corta, acabou, de repente, assim, de repente. Como a vida é curta, como a vida é curta. E ele continua dizendo: eu clamei por socorro até a madrugada. Essa é a ideia contínua de que ele já vinha sofrendo por algum tempo. Dá a impressão que a doença durou algum tempo suficiente para ele clamar por socorro de madrugada. Dá a impressão dele estar deprimido, dele estar se expressando, dele se expressar melhor durante a noite, durante o sono. Todos nós já tivemos uma preocupação tão forte que nos roubou pelo menos algumas horas de sono, e nós sabemos da angústia, parece que a noite não passa. Você já deve ter sentido igual eu algumas vezes: quem me dera já fosse de manhã, para eu não estar sozinho com os pensamentos relativos a esta coisa. Como eu tenho que depender do meu Deus para livrar-me dessas coisas. E ele diz, o pensamento que é o pior de todas as impressões que ele passa, que era a impressão de que Deus estava contra ele. E ele diz, como se Deus tivesse se feito meu inimigo, me golpeando e me batendo sem parar, até que ele acabe comigo. Ele usa isso nessa expressão, quando ele diz assim: como um leão, assim ele, Deus, quebrou todos os meus ossos. De dia para a noite, do dia para a noite, ele dará cabo de mim. Segunda vez que ele usa essa mesma expressão, como para dar ênfase. De repente, ele vai me cortar. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Gemia, aquele canto triste. Imaginem-se numa situação assim, doente, enfermo, caminhando cada dia pior do que o dia anterior, e fora daquela situação tão desejável que ele tinha gozado há tão pouco tempo atrás, até tão pouco tempo atrás. Me lembra essas aves que ele se refere, quando a palavra do Senhor diz assim: assim é o homem que vagueia longe do seu lar, é como a ave que vagueia longe do seu ninho. Como perdido, eu não conheço esse ambiente que eu estou vivendo. Não foi assim que eu fui tratado a vida toda. É outro tipo de vida que Deus me deu, outro tipo de acolhimento do meu povo, da minha família, dos recursos que me cercaram, da bondade do meu Deus. E agora eu me vejo como um pássaro num lugar estranho, longe do lar. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima.
A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 13, 12, que o desejo que se demora a cumprir faz adoecer o coração. Irmão, esteja preparado para isso. Se você não passou por uma situação assim, espera, ora. E tudo o que você vê no espelho é um corpo cada dia mais abatido, cada vez pior, precisando de mais cuidados, de mais repouso. É a morte se aproximando. E ele diz: Senhor, como eu ando tão oprimido. Como eu ando tão oprimido, venha em minha ajuda, seja amável para comigo, Que direi? A súplica de Ezequias continua: como me prometeu, assim ele mesmo cumpriu. Assim eu passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. A resignação, como que endossando o Salmo 68, 20, que nos diz: a Jeová, o Senhor, é que pertence às saídas da morte. Ele que decide: morte, vá, recolha aquele lá, morte, volte, não recolha aquele outro. É Deus que tem o comando desta realidade. Senhor, ele continua orando e clamando. Por estas coisas vivem os homens, por estas coisas. É o povo do Senhor, é a alegria de servi-lo, é a alegria da família, a alegria dos amigos. É por isso que os homens vivem. Não existe outros motivos. E inteiramente nela está a vida do meu espírito. Eu confesso para o Senhor, eu sou igual. Portanto, restabelece-me e faze-me viver. Eu penso que foi nesse ponto em que ele se virou para a parede e chorou amargamente. É a minha teologia. A coisa como que chega num ápice. Ele vai coletando razões, porque eu queria estar tanto vivo. Como que a palavra de Isaías foi a gota d'água. Você não vai viver, você vai morrer. E ele chora, ele se quebranta diante do Senhor, e nós lemos na palavra a maravilha da atuação do Senhor. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, estava dentro do palácio, pelo que tudo indica, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volte, Isaías, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Duas coisas: te sararei, ao terceiro dia você já vai estar tão bom que você já vai poder ir para o culto. Você vai ficar ótimo, pode aprontar a roupa de domingo, você vai louvar o Senhor lá, do jeito que você falou que gosta. Você vai sarar e você vai subir à casa do Senhor. Me dê 3 dias, acrescentarei aos teus dias 15 anos, eu vou fazer uma extensão da sua vida, durante os quais, aliás, ele produziu um herdeiro para o trono, Manassés, que será o objeto da nosso estudo na semana que vem. E das mãos do rei da Síria, esse maluco que estava aí querendo destruir a minha cidade, blasfemando com o meu nome, das mãos dele, eu te livrarei, a ti e esta cidade, não mais a Síria, não mais, fim. Esse pesadelo acabou para você, e eu defenderei esta cidade, eu mesmo defenderei a cidade, por amor de mim, por amor do meu servo, o meu servo Davi. E disse mais Isaías, por parte do Senhor: tomai uma pasta de figos. Figo, já comeram figo? Tem muito lá em Valinhos, sei que alguns de Campinas, ali dos arredores, conhecem bem aquela região abençoada, onde tem essa frutinha tão gostosa, não é? Façam uma pasta de figos e ponha-na sobre a úlcera. Tudo indicava que tinha uma lesão grande em alguma parte do seu corpo que o estava matando. E ele sarará. Ouviram bem? Eis que eu te sararei, diz o Senhor. Põe uma pasta de figo e ele sarará. Põe uma pasta de figo, eu te sararei. Eu, o Senhor, eu darei a cura. Usem este meio e você vai ficar bom. E ele deu um sinal de que a sombra do relógio oficial da nação ali, que fora construído pelo seu pai Acaz, iria retornar, a sombra iria retornar. Fico pensando que coisa tremenda. Agora esse homem doente olhando pela janela e vendo a sombra baixar, que é o que acontecia todos os dias. De repente a sombra breca e começa a andar para trás, uma evidência
do fato prometido a ele pelo Senhor. Eu queria esgotar esse assunto antes, eu não tenho muito a dizer a respeito de sinais de Deus, eu teria mais coisas a dizer, sim, e algumas experiências de sinais de Deus, mas eu quero apenas exaltar este fato, que se o Senhor olha no nosso coração e Ele tão bondoso vê que na nossa debilidade está difícil de digerir certas promessas, foi o que Ele fez com Ezequias. Ele provê uma forma de nós contemplarmos aquilo que é absolutamente impossível, por todos os meios e métodos, para que nós olhemos e nós nos asseguremos em nosso coração, uau, isto só Deus poderia ter feito. Essa foi a finalidade deste sinal, tal como nós entendemos. E a história segue, e Ezequias então recebeu estes 15 anos. Vejam só um resumo dos fatos. Primeiro, ele ficou muito doente, foi enaltecido pelos reinos, pelo povo ao seu redor, e do ápice da sua popularidade, da sua bondade, Ezequias então fica muito doente. Ele ora ao Senhor, a oração dele foi o tópico principal dessa palavra que eu estou compartilhando com os irmãos hoje, se identificando comigo e com você, nos nossos medos de partir, não é verdade? Na nossa preferência de ficarmos, muito embora tenhamos uma herança perpétua com o Senhor, glória a Deus por isso, mas a realidade é que nós somos humanos, esses são nossos apegos, e ele de uma forma tão honesta, tão clara, ele orou, e Deus se agrada da verdade no íntimo, e Deus nesse contexto, ele pode operar aquilo que operou na vida dele, que foi a promessa de que ele o curaria, como de fato ele o fez. A resposta foi imediata. Eu só quero destacar esse fato para vocês. Ele não ficou fazendo curso, vamos reunir a igreja, vamos reunir o povo de Jerusalém para orar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, de manhã, de tarde, de noite. Não, foi de repente. Isaías deu o recado, saiu, imagino comovido pelo que os seus olhos viram, seu amigo, o rei, chorando copiosamente, amargamente, como a palavra diz. Ele sai, antes que ele saia do palácio, ele é chamado de volta com a resposta imediata do Senhor: eu te curarei, acrescentarei 15 anos à sua vida e eu livrarei Jerusalém da mão do rei da Síria. Em 3 dias você vai estar ótimo para ir ao culto na casa do Senhor. E agora Deus nos ensina, nos lembra uma coisa muito importante a seu respeito, que nosso Deus é um Deus que Ele trabalha através de meios. Deus usa meios. Há coisas que só Ele pode fazer, mas Deus usa meios. E é sábio, irmãos, é humilde do nosso coração. A palavra boa é essa, revela boa humildade do nosso coração, usarmos todos os meios que Deus tornou disponíveis para nós. Eu não vou falar em combate a posições místico, teológico, evangélicas, que são abundantes no nosso meio, do mundo, de uma forma geral, iniciativas estranhas a Deus, que oferece a mesa pronta e a pessoa dá as costas porque precisa viver com certos direcionamentos místicos que o seu coração lhe induzem a ter. Eu não vou perder tempo com essa questão, eu quero contar apenas o que é bom. E o que é bom é isso, que nós nos utilizemos com gratidão por aquilo que Deus nos deu, a fim de nós vivermos melhor, a fim de curar as nossas dores, a fim de nos munir dos meios que nós necessitamos para fazer frente às dificuldades que nos cercam e enfrentar de uma maneira adequada o inesperado. E Ele quer que nós demos glória a Ele pelo meio que Ele usa, pelos meios que Ele usa, ao invés de dar glórias ao meio que Ele usou, como que supondo que existe algum poder intrínseco no meio que Ele usou. Deixa eu descer mais no nível ilustrativo, não sem antes contar para vocês a base de tanta glória, de tanta exultação que é justo que nós tenhamos quando Deus nos dá uma bênção. É justo que nós clamemos ao Senhor e erguemos as nossas mãos. Isso é coisa de fanático, erguer as mãos. Você sabia que
A palavra não fala nenhuma vez sobre nós orarmos, devermos orar de olhos fechados. Não existe isso na palavra do Senhor. Se você descobrir um versículo, mostra para mim o que estou interessado em saber. Até onde eu sei, não há isso. Não que seja ruim. Para mim me ajuda muito orar de olhos fechados. Sou um indivíduo extremamente atento a outras coisas e me distraio com facilidade. Mas a palavra do Senhor nos conta e nos comanda algumas vezes claramente. A vez mais clara que eu lembro é em 1 Timóteo capítulo 2, falando aos homens que orem e a orarem, levantem mãos santas, levantem mãos, ordem, verbo no imperativo, ergam as suas mãos. Acontece que o povo, por uma razão de identificação com outros figurinos, nós aprendemos uma ética diferente, um estilo diferente de orar, que completamente se contrapõe àquilo que a palavra do Senhor diz. E a hora que um irmãozinho lá, um Zezinho da Silva, levanta a mão e ora ao Senhor com verdade no seu coração, ele é o errado, e os errados são os certos. Irmãos, é uma pequena questão, mas avalie a tua resposta a esse Deus que nos diz: não vos enganeis, meus irmãos amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Ele é o mesmo Deus dos tempos de Ezequias, como Ele é o mesmo Deus hoje. Não há mudança, nem sombra de variação, não há. Ele é o mesmo Deus, é o Deus que usa meios para que nós olhemos para o que Ele usou e demos glória a Ele e não glórias ao meio. Percebem? Alguns exemplos. Houve a situação de crise no deserto, no tempo de Moisés, em que Deus mandou serpentes ardentes para picar o povo, e o povo começou a morrer. E, atendendo o clamor dos seus servos, Deus então manda construir uma serpente de cobre no meio do arraial, e diz, com poucas explicações, todo que olhar para a serpente vai viver. Ela é uma ilustração de Cristo, isso é referendado no Novo Testamento, e nós não vamos entrar por aí. Acontece que algumas pessoas não olharam. Não, serpente, que serpente? Mas vamos lá, rapaz, você está morrendo, está começando você está bem agora, mas daqui a pouquinho você vai aparecer febre, vai começar a aparecer bolha no teu corpo, você vai ter dificuldade de respirar, você vai começar a delirar de febre tão alta que você vai morrer da picada da serpente. Não, comigo não teve problema, porque eu repreendo, eu não sou cauda, eu sou cabelo. Irmãos, nós estamos cercados por besteiróis, por desprezo à realidade do Senhor, e o povo já estava no passado. Nós não somos uma evolução espiritual daquilo que o povo era em sua estupidez no deserto, como nós vemos na situação. Mesma coisa, vamos lá, vamos olhar, só olhar para a serpente. Muitos olharam e viveram, outros teimosos não olharam e morreram nas suas tendas. É bem verdade que com o tempo, quando chegou a época de Ezequias, séculos depois, o povo estava adorando a serpente, e Ezequias, com a visão de homem de Deus que ele era, mandou destruir a serpente. Falou: não, isso não é para ser um ídolo para o povo, ela tão somente mostrou-se para nós como um meio que Deus usou naquela situação. Ele teve esse discernimento. Deus ordenou uma certa forma peculiar para o povo, ainda no deserto, colher o maná. Todo mundo lembra daquela história de que Deus mandou e do céu caía esse elemento fantástico, milagre de Deus que sustentou o seu povo com pão do céu, assim que é referido. E ele diz ao povo: vocês saiam, vocês busquem, colham o maná que caía, e vocês colham, guardem, tragam para casa e processem aquilo, vocês façam a sua comida, a sua receita, etc. Como quer que seja, o maná estará disponível todos os dias, menos no sábado, menos no dia de descanso do Senhor. Na véspera, colham mais, porque no sábado não vai ter. Bom, o Zé Mané vai e colhe na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e não pegou mais do que devia, chegou lá já com a barriga roncando para pegar maná que a senhora Zé Mané mandou ele pegar, e ele vai lá e não tem maná. Mas como não tem maná? Fala: ouça a palavra do Senhor. Deus te deu um meio, e esse meio funciona dessa maneira. Ele tem suas quinas e as suas arestas. Você venha todos os dias, menos no sábado. Outros, então, o que eles fizeram? Aquele olhar de economista, precavido, não é verdade? O que eles faziam? Eles colheram mais maná do que deviam. Assim, quando chegar, dá de faltar algum dia, quando chegar no sábado, eu vou comer muito mais. No dia seguinte ia comer, sabe o que aconteceu?
estava fedendo o maná, dava bicho no maná. Vejam que coisa tremenda. Deus está nos mostrando, Ele age através de meios, e nós não determinamos os meios, nós não decidimos, eu quero ou não quero, eu faço ou não faço. Nós olhamos e dizemos, isso é graça, deixa eu me valer disso, deixa eu andar disso que Deus está dando, sem qualquer desconfiança ou reserva no meu coração, antes que aconteça comigo. Oh, irmãos, o coração pulsa mais forte ao trazer esses fatos para vocês. Nós estamos vivendo no meio de uma crise que requer essa humildade de coração. Ela requer. A bênção da arca, a arca da aliança era uma bênção no meio do povo. O olhar dos filisteus era assim, essa arca é poderosa. Roubaram a arca, foi uma peste no meio deles. Deu bicho, deu rato, deu hemorroida no povo. Mandaram devolver a arca, porque não há poder nas coisas. É um Deus vivo que conduz a nossa existência. Como explicar Jesus, que curou a tantos e de tantas maneiras, numa determinada situação, ao lidar em João 9, com o servo de nascença? Ele olha para aquele homem que nunca enxergou na vida, cospe no chão, faz lá um lodo da terra com a sua saliva e passa no olho dele e fala, vai se lavar no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou e ficou bom. Oh, bendito o cuspe, bendita o cuspe de Jesus é sagrado. Ou a terra onde ele cuspiu devia ter algum elemento. Vamos para Jerusalém, vamos buscar lá e trazer e vender terra. Irmãos, é necessário nós entendermos que essas coisas são dispensações da bondade de Deus para nós, e ela vem com o formato que Ele deseja. Veja só, Deus usava esta coisa maravilhosa, que é a nossa capacidade de conversarmos com Ele, pelo sangue de Jesus temos acesso a Ele, chamada oração. Ele usava a oração de Paulo para expulsar demônios, mas não é a oração em si. A oração não é um ídolo, a oração não é um pé de coelho, a oração não é um talismã, a oração não é nada, senão o nosso coração falar com Deus. E não existe um formato que tenhamos podido definir como sendo uma boa oração. Pelo contrário, apesar de todos os melhores esforços, o Senhor nos diz em Romanos, vocês não sabem orar como convém, coisa nenhuma. Vocês precisam de um intérprete diante do meu trono, o Espírito Santo que vem e interpreta todas as baboseiras e palavras trocadas que vocês falaram, aí eu entendo. Esses somos nós. Vamos orar com mais humildade, mas vamos orar ao Senhor. E através disso, Deus realizava obras tremendas lá em Éfeso, através de Paulo, inclusive expulsão de demônios. Mas os 7 moços, filhos de Seva, foram tentar expulsar um demônio com uma oração enlatada, não é? Chegaram lá e decidiram que saia dele, demônio, pelo nome de Jesus a quem Paulo prega. Levaram um couro, fugiram feridos e nus e assim por diante. Amados, Deus normalmente trabalha através de meios, através de instrumentos, e nós devemos humildemente usar todos os meios que Ele torna disponíveis para nós. Eu quero desafiá-los a pensar a esse respeito. Isso não faz sentido. Deus me dá muita força, então eu não vou comer, não vou fazer exercício, porque Ele é a minha força. É a minha rocha, a minha segurança. Eu não vou dormir de porta aberta, eu vou andar na velocidade que eu quero, Ele vai me guardar. Isso não é, não tente demonstrar-se uma pessoa cheia de fé, isso é arrogância do coração. Não faça. Deus me aquece, Ele cuida de mim, Ele me dá. Então eu não tenho que usar roupa num dia frio, eu não tenho que. Não é isso, amados. Médicos, enfermeiras, são dádivas de Deus. Nós precisamos olhar como nos tempos passados dos Estados Unidos, colônia, faziam, como sendo bruxos e bruxas, elementos suspeitos ou coisas assim. Não, veja a coisa de uma forma diferente. Nós lidamos com um Deus bondoso, um Deus cheio de misericórdia pela raça humana. Fazendeiros plantando o alimento que nós precisamos consumir para viver, construtores fazendo as casas onde nós moramos, professores ensinando nossos filhos, pais ensinando os caminhos do Senhor, anciãos, pastores, pelos quais nós devemos orar para que ensinem a palavra do Senhor, para que o povo ande nos caminhos. São meios do Senhor, são meios, instrumentos, puro e simples, puramente instrumentos.
puramente instrumentos. Pastor Ivênio costumava dizer, essa ilustração é como alguém que lê um lindíssimo poema, um lindo poema, e sai procurando a caneta que escreve, com que caneta esse poeta escreveu o poema, porque a caneta deve ser ótima. Só de uma caneta ótima pode saber. Pode ser Parker, Montblanc, o que quer que seja a caneta, pode ser uma caneta Bic, daquela mais... O que importa é quem está por trás da caneta, se é que isso pode ajudá-las. Amados, isso tem que ajudar a abrir os nossos olhos, a nossa responsabilidade como cristãos, e essa mensagem é para hoje. Nós estamos vivendo essa situação hoje em dia, cercados da oferta de Deus, dos meios que Ele disponibilizou para que nós pudéssemos viver melhor, sem nunca perder de vista de que Ele é quem está por trás da caneta, é Ele que usa os meios. Trazendo a coisa para a pandemia do Covid-19, vamos usar, irmãos, todos os meios disponíveis para restringir a ação do vírus. Deus trabalha por meios: quarentena, lava a mão, a distância social, o gel, que já voltou a aparecer nos mercados, as máscaras. Deus usa esses meios. Nós temos visto, e o tempo seria curto para mostrar a diferença que fez a adoção desse meio por um povo debochado do estado da Flórida, que entrou numa tremenda crise, se tornou o campeão das infecções nos Estados Unidos por puro deboche, principalmente das cidades ao norte. E nós vemos que não são necessários esse tipo de desafios. E eu preciso terminar contando para vocês um exemplo de um patriarca dos tempos além Bíblia, que é Martinho Lutero. No ano de 1527, ele escreveu um pequeno folheto durante um tempo muito difícil, em muitas coisas comparáveis à epidemia do Covid-19 que nós estamos vivendo. Só com um detalhe, muito pior. Os tempos eram piores, os meios disponíveis eram muito mais pobres, e a doença, as expressões dela eram muito mais violentas, e o número de mortos excedeu em muito o número de mortos que têm sido vitimados pelo coronavírus. E eu vou ler para vocês desse panfleto, que é uma coisa provavelmente transliterado, traduzido do alemão, mas que nos traz muita exatidão, e diz, das palavras de Lutero: seria bom, onde existe um governo eficiente, nas cidades e estados, seria bom manter residências municipais e hospitais com pessoal para cuidar dos enfermos, para que os pacientes e residências particulares possam ser enviados para lá. Ele está falando nos primórdios de clínicas e hospitais, não é? 1527. Então, entenda a linguagem de quem está vivendo aí 5 séculos atrás. Seria de fato um arranjo excelente, louvável e cristão, ao qual todos deveriam oferecer ajuda e contribuições generosas, especialmente o governo. Vamos doar para esses centros onde pessoas possam ir para ser cuidado da peste, onde não existem tais instituições, onde não existem esses pré-hospitais, e existem apenas alguns, elas só estavam disponíveis em alguns lugares, essas instituições. O que fazer? Nós devemos prestar cuidados e ser enfermeiros e enfermeiras uns dos outros, em qualquer extremidade, ou correr o risco de vermos então alguém morrer sem ajuda, uma ajuda que nós poderíamos prestar. Outros, entretanto, pecam e nem se importam com isso. Eles são muito temerários, muito imprudentes, muito arrogantes, muito corajosos, e eles acabam tentando a Deus e desconsiderando tudo aquilo que já se demonstrou como um bom meio para neutralizar a morte e a praga. Essas pessoas, eles fazem desdém e pouco caso do uso de medicamentos. Essas pessoas não evitam lugares e pessoas infectadas pela peste, mas elas se divertem, como se estivessem se divertindo com isso, e desejam provar o quão grandes, fortes e independentes eles são.
Eles dizem que é o castigo de Deus sobre o mundo. E se Ele, Deus, quiser protegê-los, nos proteger, que Ele pode fazer sem remédios ou sem o nosso cuidado. Irmãos, diz Lutero, isso não é confiar em Deus, isso é tentar a Deus. Não, meus queridos amigos, isto não é bom. Use remédio, tome poções que podem ajudar, fumigar a casa, quintal e rua. Evite pessoas e lugares onde seu vizinho não precisa da sua presença ou já se recuperou, e haja como um homem que quer ajudar a apagar a cidade em chamas. O que mais é epidemia senão um incêndio que, em vez de consumir madeira e palha, devora a vida e o corpo? Você deve pensar assim: muito bem, por decreto de Deus, o inimigo nos enviou veneno e restos mortais. Portanto, devo pedir a Deus misericordiosamente que nos proteja. Orar, orar, orar. E depois fumigarei a casa, ajudarei a purificar o ar, administrarei o remédio e o tomarei. Devo evitar pessoas e lugares onde minha presença não é necessária, para não ser contaminado e assim, porventura, infectar e poluir outros e assim causar sua morte como resultado da minha negligência. Se Deus desejar me levar, Ele certamente me encontrará, e eu fiz o que Ele esperava de mim, e portanto não sou responsável por minha morte ou pela morte de outros. Se meu vizinho precisar de mim, entretanto, não evitarei um lugar ou pessoa, mas irei livremente, como declarado acima. Veja, esta fé é uma fé verdadeira, uma fé que teme a Deus, porque ela não é impetuosa nem arrogante, ela não é uma fé que tenta a Deus. Muito importante, meus queridos, muito importante, nós sabemos disso, que a palavra do Senhor deixa para nós, que Deus se utiliza de meios, puros meios. Os meios em si não têm nenhum poder. Existem coisas que só Deus pode fazer. E esquecer-se dos meios que Deus usa é idolatria. Idolatrar médico, enfermeira, idolatrar o que quer que seja. Mas peçamos, irmãos, vivemos horas difíceis, alguns meios têm sido colocados à sua disposição. Faça uso deles, faça uso deles. Não tente a Deus, não tente a Deus. Não é desejo do Senhor vê-lo sofrer, vê-lo como um agente de espalhar essa perigosa infecção pelo mundo. Eu creio que eu teria pelo menos mais 2 horas de meditação, mas esta é uma história que vai ficar para uma outra vez. Deus abençoe os irmãos.